Olá, seja muito bem-vindo ao meu acervo de videoaulas. Meu nome é Geoá e você está assistindo videoaulas que falam a respeito de números naturais. Antes de você começar os seus estudos, fique muito atento a um ponto de exclamação que tem vídeos que são extremamente importantes para você entender esta aula. Bom, é só esse o recadinho. Bons estudos! Agora nós vamos falar a respeito do critério de divisibilidade de números compostos. Mas antes de tudo, o que é um número composto? Um número composto, ele é um número que é formado pelo produto de outros números. Por exemplo, o 6. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes o 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E como que eu determino o critério de divisibilidade de um número composto? Basta fazer com que o número seja divisível pelos seus fatores primos. No caso aqui, 6. O 6 é igual a 2 vezes 3. Então, para que o número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3, logo ele será divisível por 6. Qual é o critério de divisibilidade por 6? O algarismo das unidades tem que ser par, e a soma dos algarismos deste respectivo número tem que ser um número divisível por 3. Se essas duas condições forem satisfeitas, o número é divisível por 6. No caso de 12, o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, primeira condição para que um número seja divisível por 12 é que a soma dos algarismos desse número resulte em um número divisível por 3. E que o algarismo das dezenas, o número formado pelo algarismo das dezenas e das unidades, tem que resultar num número divisível por 4. Se essas duas condições forem satisfeitas, o número é divisível por 2. No caso do 18, o 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Para que o número seja divisível por 18, isso significa dizer que o algarismo das unidades tem que ser par e a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 9. No caso do 21, o 21 é a mesma coisa que 3 vezes 7. No caso do 21, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3 e que o dobro do algarismo das unidades, ao ser subtraído do número cortando o algarismo das unidades, resulte em um número divisível por 7. E aí o número vai ser divisível por 21. Por 22, é a mesma coisa que 2 vezes 11. No caso, o número tem que ser par. O algarismo das unidades tem que ser um número divisível por 2, logo tem que ser par. E este número deve ser divisível por 11, logo a soma dos algarismos de ordem ímpar subtraído pelos algarismos de ordem par deve resultar num número que seja divisível por 11. No caso de 15, 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Um critério de divisibilidade para 15 é que a soma dos seus algarismos seja divisível por 3 e que o algarismo das unidades seja igual a 0 ou igual a 5. No caso, vai ser sempre igual a 5. No caso de 36, 36 é a mesma coisa que 4 vezes 9. Critério de divisibilidade de 36, a soma dos seus algarismos tem que resultar em um número divisível por 9 e que o algarismo das dezenas mais o algarismo das unidades, o número formado pelo algarismo das dezenas e unidades tem que resultar num número que seja divisível por 4. E 45, que é a mesma coisa que 5 vezes 9. No caso aqui, o algarismo das unidades tem que ser igual a 0 ou igual a 5. E no caso do 9, para satisfazer a condição de 9, o número tem que possuir a soma de seus algarismos, um número que é divisível por 9. Então, isso que é os critérios de divisibilidade dos números compostos. Basta você simplificar o número, no caso do 6 é 3 vezes 3, e descobrir, vamos dizer assim, e aplicar os critérios de divisibilidade de forma que eles sejam atendidos em conjunto. No caso aqui, tem que ser atendido o critério de divisibilidade por 2 e por 3, aqui no 12, 4 por 3, no 18 ele só vai ser possível se o critério de divisibilidade por 9 e 2 forem atendidos. No 21, os critérios de divisibilidade por 3 e por 7, o número só vai ser divisível por 21 se os critérios de divisibilidade por 3 e 7 forem atendidos. Por 22 a mesma coisa, por 15 a mesma coisa, 36 e 45 a mesma coisa. Isso que é o critério de divisibilidade de um número composto. Agora, vamos falar um pouquinho de potenciação e depois vamos resolver os exercícios.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!